pode ser um testemunha de terceiros, pode ser... a lei já prevê como você documenta a existência de uma posse. E a terceira é a identificação do imóvel, ou seja, você tem que dizer onde. Só que a indicação que você tem que dar é das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel. Ou seja, é suficiente que você indique um ponto do perímetro do seu imóvel para identificar o seu imóvel. Não é preciso que você passe as coordenadas do imóvel inteiro. Entendi. Simplesmente dizer, olha, aqui, tá, vai lá com um GPS de um lado, tá? Você não diz nem aonde tem que ser esse ponto de amarração. Acabou. E é só isso? Só isso. Não existe nenhuma outra condição para você ser considerado elegível. Aí voltamos lá ao artigo 32, onde diz que esses programas de regularização, eles poderão ter em regulamento, ou seja, fora dessa lei, condições estabelecidas. Ou seja, depois da lei, alguém poderá ou não colocar algo a mais do RG, da posse e de um ponto de amarração como condição. Porém, a lei não coloca mais nada. Ela diz, vírgula, sendo a inscrição do imóvel rural no CAR obrigatória para adesão a eles. Ou seja, reafirma aqui, caso você não tivesse dúvidas depois de ler o 30, que a única condição obrigatória estabelecida pela lei é aquela de se inscrever no CAR com aqueles 3 documentos. Uma vez que você aderiu e que você assinou, portanto, esse termo de compromisso, né? Aí são suspensas todas as multas e a punibilidade dos crimes. A partir do momento que ele fez a inscrição dele, que ele entrou nesse programa, ele já... Exatamente. Então, vai depender, eventualmente, da boa vontade de alguém que não escreveu essa lei. Se alguma autoridade federal ou estadual depois definir em regulamento, ou seja, um instrumento, como se diz, infralegal, outras condições, poderá eventualmente colocá-las. Porém, não há nenhuma obrigação de recuperação, nenhuma obrigação de troca, por exemplo, em relação a que tem ativos e quem tem passivos de reserva legal, etc. Então, esse é muito importante. Então, o que significa anistia? A anistia significa isso. Se alguém não quisesse anistia, teria colocado aqui no 32, parágrafo 1, as condições dos programas são essa e essa. E teria colocado uma série de condições para realizar a regularização, né? Nesse caso, nós poderíamos falar de regularização, ou seja, de um processo condicionado a uma série de atos por parte do cidadão. Entendi. Você, no seu caso, o que você faria se por acaso você tivesse que regularizar isso, colocar no Código Florestal? Como que você colocaria essa questão da anistia? Bom, eu acho que anistias são criadoras de novas anistias. Ou seja, é aquela história do famoso fato consumado. Uma vez que você sinaliza para a sociedade que a regra que tinha não vale, você cria a expectativa para que isso aconteça novamente depois. Sempre acontece em todos os setores. Então, esse é o pior caminho a seguir,
né? Além do fato que é curioso que quem propôs essas normas, que se diz tão preocupado com o produtor rural, ou às vezes diz até que representa o produtor rural, curiosamente não se preocupou de tornar a vida do produtor rural mais fácil em relação ao resto das normas do código. Porque se esse código, né, for inviável de ser implementado, como dizem alguns representantes ruralistas, ele vai continuar igual, porque aqui as regras não mudam. O que muda é passar esponja no passado, mas se tinha alguma coisa inviável no código, ela vai continuar inviável. Então, daqui a 2 anos, nós vamos ter que passar esponja de novo, porque simplesmente aqueles que terão as infrações entre 2008 e 2012 dirão: por que comigo não? E com o meu vizinho que fez em maio de 2008, sim. Sim. Né? Então, não existe, vamos dizer, nenhuma condição que mude, né, no país, na lei, nos incentivos econômicos, para que aquilo que ocorreu antes não aconteça novamente. Concorda? Então, nós temos uma situação meio curiosa e contraditória, quer dizer, estamos em tese preocupados com o produtor rural, mas a gente não torna a vida do produtor rural mais simples. Parece que nós estamos querendo colocar ele de novo na berlinda, de novo na ilegalidade, para que algum político depois possa pedir uma nova anistia daqui a um tempo. É isso que eu digo, é a indústria, né, da anistia, ou a anistia permanente. Né? Uhum. E me parece que ela interessa mais, às vezes, a quem faz campanhas em cima disso do que realmente ao produtor. Porque para o produtor o que interessa é produzir com tranquilidade, com certeza do direito, certeza da situação em que ele está. Ele não gosta de ficar em dúvida: será que eu vou ser autuado ou não, dependendo da boa vontade de um fiscal. Quer dizer, para o produtor estar em risco não é bom. O produtor quer saber, claro, quais são as regras. Então, qual é a melhor, na realidade, solução para a regularização? Não é colocar uma data para passar uma esponja. É criar um mecanismo que permita a regularização sempre, para quem errou no passado ou para quem vier a errar amanhã, que a gente não pode achar que amanhã alguém também não vai errar. É normal. E até porque ainda faltam muitas vezes crédito, instrumentos econômicos, educação, tecnologia para não errar. Uhum, né? Ou para diminuir a porcentagem daqueles que erram. Então temos que saber que vamos conviver com um país ainda que, tomara que menos e menos, ainda vai ter que conviver com problemas nessa área. Uhum. Então nós temos que criar um mecanismo que permita sempre a regularização. E a regularização, obviamente, com custo, né? Porque quem cuidou de suas florestas de acordo com o que a lei prevê, manda, etc., etc., quem fez investimentos em produtividade para produzir mais com menos terra, quem avançou, ele não merece ser punido, né? E sofrer a eventual concorrência desleal de outro. Então, aliás, ao contrário, ele mereceria ser remunerado pela sociedade pelos serviços que ele presta para a sociedade como um todo. Quais são esses serviços? Água, clima, solo,
todos aqueles serviços, biodiversidade que a floresta providencia. Então, nós temos que, ao contrário, temos que criar um mecanismo pelo qual a regularização de quem erra, de quem errou ou de quem vem a errar amanhã, né, ela esteja vinculada a beneficiar aquele que tem floresta, que guardou as florestas, que exerceu esse papel, né, aquele que fez tudo de relevância direitinho. social. E aí sim, nós criaremos, né, um equilíbrio, um mercado. Então eu posso decidir, olha, eu tinha essa área aqui, era do meu pai, que achou que podia desmatar, mas não podia e não sei o quê. Hoje essa área ela está com uma boa produtividade. Seria muito complicado eu tirar essa cana hoje daqui ou não sei o quê, porque eu estaria comprometendo a segurança econômica da fazenda, dos meus empregados que estão lá trabalhando. Mas sabe o quê? Posso fazer um acordo com o meu vizinho, eu posso compensar uma parte disso, eu posso gerar uma renda para o meu vizinho que tem floresta ou para outro que não é meu vizinho, mas que está numa área chave que é fundamental proteger, né? E por razões de água, etc, etc. E eu tenho um mapa, o governo me diz, olha, o governo não tem que regular, não tem que se meter na vida do cidadão, ele tem que apontar, dizer, olha, eu tenho meu zoneamento e aqui são as áreas de prioridades para conservação. É aí que me interessa, pelo interesse público, ter mais floresta. E aí eu posso ver, se eu compensar numa área que é prioritária, eu posso compensar menos. Se eu for... mas aí eu tenho uma outra área minha, longe, e essa área não é tão prioritária. Tudo bem, aí por cada hectare eu tenho que recuperar 1,5, enquanto no outro lugar, com meio hectare estava suficiente. Ou seja, um sistema inteligente que faça com que eu possa fazer a minha conta no final do mês. O que eu tenho que efetivamente, onde me interessa recuperar, quanto me custa recuperar, né? E aí vem aquela coisa, esses principalmente vamos dizer, isso que eu estou dizendo é principalmente pro produtor médio, grande, que tem condição econômica para fazer essa conta. Depois, exato. É claro, que tem aquele micro, pequenininho, que vive que é de subsistência. Esse não consegue, ele não consegue fazer essa conta. Por quê? Porque a pressão em cima dele é muito grande, ele não tem margem, ele não tem. Então, aí nós temos que entender uma situação aqui importante. O que se faz para esse pequeno? Se diz para ele, olha, passa, em vez de recuperar 30 metros de área de preservação ao longo do rio, você tem que recuperar 15. E na realidade, ele não tem dinheiro para recuperar nem 30 nem 15. Esse é o problema dele. Então, o problema dele não é, vamos dizer, diminuir a exigência. O problema dele é ter recurso para poder se regularizar. E aí não tem outra alternativa. A sociedade brasileira, que hoje é uma sociedade que tem um razoável fluxo de recurso, que tem um crescimento forte, ela tem que assumir e bancar isso. Nós não temos como, né, fugir de se dar subsídio para tudo, né? Subsídio para bilhões, né, de repasses do Tesouro Nacional via BNDES para qualquer investimento. Às vezes muito importante, às vezes menos importante. Então, por que a gente não subsidia o pequeno produtor que precisa da ajuda da sociedade e, em troca para a sociedade, ele providencia serviços fantásticos?